Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Alexandre. Eu sou professor de História do Brasil há 5 anos, do Arcadas Vestibulares. Queria mandar um beijo para todos os meus alunos aí, espero que vocês estejam bem nessa quarentena. Está sendo difícil para todo mundo toda essa lógica de estudos em casa. Para mim mesmo está sendo uma coisa bem difícil e eu imagino que vocês devem estar tentando lidar da melhor maneira possível com tudo isso que está acontecendo e quero que vocês saibam que eu estou aqui, tá? Apesar de eu estava enfrentando muitas dificuldades no início dessa quarentena aí, sabe, um clima muito depressivo, é difícil ficar em casa, render, sabe, os estudos, conseguir ter a disciplina para estudar em casa. Eu imagino que vocês devem estar passando diversas dificuldades com isso. E queria primeiramente falar que eu acredito muito em vocês para conseguir fazer isso. Eu tenho diversos amigos, ex-alunos de cursinho popular que conseguiram entrar no vestibular estudando em casa e eu entendo que é um choque completamente diferente de realidade. Até porque as pessoas que faziam isso antes era ao mesmo tempo uma escolha e às vezes uma necessidade. A pessoa não podia se deslocar até o cursinho popular, não tinha mais dinheiro para passagem, para ir para as aulas e acaba optando por estudar em casa ou sendo levado a estudar em casa, e agora a gente está numa situação totalmente anormal em que as pessoas são praticamente obrigadas, forçadas, a gente não tem como sair de casa, né? Então é uma dinâmica completamente diferente de estudos e eu imagino que vocês devem estar encontrando dificuldade. Quero que vocês saibam que vocês podem conversar comigo, tá? Vocês podem conversar com os plantonistas, ou eu posso encaminhar vocês, ex-alunos que estudaram em casa também, para vocês terem uma conversa, talvez ajudar vocês a programar melhor os estudos, a vocês conseguirem coordenar, assim. Para mim é muito difícil, eu tentei várias vezes gravar aulas essa semana sem uma lousa, assim, e é uma coisa que eu estou, infelizmente, acostumado demais, assim, estava 5 anos dando aula dentro de uma sala, e é extremamente, assim, um choque de realidade eu pegar e estar gravando, assim, ao invés de na frente de 140 pessoas, eu estar gravando no meu quarto na frente de um celular, tá? Até porque esse celular tá dentro de uma geladeira, então é engraçado, né? A gente ficar tipo, mano, tendo uma plateia e a minha plateia é meio hipotética, eu só tô gravando aqui, mas eu sei que vocês vão me ver e vão gostar também da aula. Espero que a gente consiga ter um canal de diálogo bem aberto aí durante a quarentena, porque aparentemente ela vai continuar durante um tempo ainda, tá? Essa aula que eu estou gravando é sobre escravização indígena, tá? Eu dei o título dessa aula como Silêncio do Abatedor. A gente vai falando ao longo aí dessa gravação mais sobre esse conteúdo. Quero que vocês saibam que eu estou bem disposto a solucionar dúvidas, até porque esse é um conteúdo bem abstrato, tá? Bem teórico, que é uma coisa que a gente normalmente não aborda nas aulas de história, muito menos nos cursinhos comerciais ou seja os populares, tá? É um conteúdo que vem ganhando muita relevância nos vestibulares ultimamente. As últimas provas da FUVEST sempre cobraram questão indígena, tá? Os últimos, no movimento de uns 4 anos para cá, é um tema que vai vindo a ser mais recorrente ainda. Primeira e segunda fase. Quando cai na segunda fase é mais difícil ainda, porque vai perguntar coisas extremamente, amplas, que a gente não tem tanto contato e é muito difícil a gente conseguir elaborar uma resposta. Então, eu sei que vocês vão ter dúvidas, tá? Eu tive muitas dúvidas quando eu estudei esse conteúdo pela primeira vez, então quero que vocês saibam que estejam confortáveis de tirar elas. Pode ser via os comentários aqui na aba do YouTube mesmo, que eu respondo para vocês. O pessoal da Arcadas já tem meu número, meu contato, consegue também entrar em contato comigo. Os plantonistas, vocês também têm um contato e eles podem falar. Se você não tiver nenhuma dessas fontes, você pode também perguntar nos comentários que a gente passo para vocês, tá? Esses canais de dúvidas que vocês podem vir a conversar comigo. Mas também, se vocês comentarem aqui, eu vou solucionar as eventuais dúvidas, mesmo pelo comentário aqui do canal do YouTube. Tá bom, gente? O que eu quero que vocês entendam nesse início de aula para a gente começar a contextualizar um pouco isso? Como eu falei, é um conteúdo muito extenso, dá para a gente ficar falando horas e horas disso, tá bom? A gente precisa entender o contexto colonial português que estava posto com a chegada do, vamos dizer, branco europeu no que eles vão chamar de Mundo Novo, ou que a gente conhece atualmente como a América, ok? É importante entender
que o projeto colonial ele varia dependendo da nação. Como assim? O projeto colonial português é distinto do projeto colonial espanhol, que é distinto do projeto colonial inglês. A gente precisa ter muito claro na nossa mente, até porque quando a gente vai ver como essas sociedades vão se desenvolver, fica muito claro as discrepâncias entre os projetos coloniais dessas nações europeias para os domínios coloniais, as colônias que eles tinham na América, tá bom? Que a gente vai falar essencialmente do projeto colonial português, ok? Até porque é o foco da nossa matéria, História do Brasil, e em outras aulas, posteriormente, quando eu falar de América Espanhola, eu vou falar do projeto colonial espanhol, depois eu vou comentar um pouco do projeto colonial inglês, até para distinguir e a gente tiver bem claro na nossa mente quais são as diferenças de um para o outro, tá? A gente vai trabalhar uns conceitos básicos aqui no início da nossa aula, tá bom, gente? Primeiramente, eu quero que a gente entenda bastante o que é o papel do Estado e o que é o papel da Igreja no contexto da América Portuguesa, tá? Até porque o papel da Igreja e o papel do Estado dentro dos domínios coloniais é distinto do papel do Estado e o papel da Igreja nos países na Europa, ok? É importante entender que as administrações, elas têm regramentos, ordenamentos diferentes e intuitos diferentes, tá? Até porque era uma colonização extremamente violenta que a gente vai ver aqui na América Portuguesa e que eles não reproduzem a mesma violência nos domínios metropolitanos no próprio país de Portugal. É óbvio. Os explorados, né, que vão sofrer sempre as principais consequências disso até hoje. O que vai acontecer então, essencialmente disso, e o que eu quero que vocês distinguam desse contexto colonial. E quando eu falo contexto, eu quero que vocês entendam que é como se fosse o panorama de fundo, ou o que está posto dentro do domínio colonial, tá? Como o governo vai se dirigir, tá? O papel do Estado, essencialmente, de uma maneira bem resumida, tem o papel de garantir a soberania portuguesa sobre a colônia, estabelecendo um relacionamento entre colônia e metrópole típico do contexto mercantilista. Como assim, gente? Típico do contexto mercantilista, estabeleceu, garantir a soberania portuguesa? Queria entender melhor essa dúvida, professor. Ó, quando eu falo em garantir a soberania portuguesa sobre a colônia, eu estou falando qual ideia? É basicamente Portugal, a metrópole europeia, vindo aqui para a colônia portuguesa, então atravessando o mundo e vindo para os seus domínios coloniais, ok? Que não se confundem com os domínios metropolitanos, eu quero que vocês entendam isso, tá? Se a gente for pensar naquele contexto de servidão, da Idade Média e tudo, os domínios coloniais estão ali para servir os domínios metropolitanos, tá? Então a metrópole vai explorar esses domínios coloniais para tentar se enriquecer. O Estado, qual é o papel, portanto, dentro desse contexto mercantilista? Porque essa lógica colônia e metrópole, ela é a lógica do contexto mercantilista, ok? O pacto colonial, que a gente chama. Então o que a gente vai ver é que o Estado português, dentro dos domínios coloniais, precisa garantir essa soberania portuguesa. Eles precisam afirmar ou mesmo subjugar as pessoas que estão nos domínios coloniais, sejam elas escravizados, sejam elas colonos, de modo que eles consigam garantir a soberania dos interesses da metrópole dentro dos domínios coloniais. Então o que o Estado está fazendo? Quando a gente está falando de soberania, o mais importante da gente entender a ideia é que o Estado está ali para proteger os interesses portugueses dentro dos domínios coloniais. Por quê? É importante a gente entender que a metrópole está do outro lado do mundo. E dentro do contexto mercantilista, principalmente no século XVI, XVII, demorava meses para você chegar até a colônia, vindo de Portugal de barco. Então existia um passo muito grande, descompasso muito grande, né, entre o que acontecia na metrópole e o que acontecia no domínio colonial. E era importante que os mensageiros portugueses que estavam na colônia e que tinham contato com essa administração metropolitana, eles conseguissem pegar as diretrizes passadas pela administração metropolitana e conseguir, dentro do contexto colonial, dentro dos domínios coloniais portugueses, estabelecer essas diretrizes da maneira que a administração da metrópole
passou para o Estado colonial português dentro da colônia. Então eles estão garantindo essa soberania portuguesa nos domínios coloniais. Eles estão garantindo que os interesses metropolitanos de Portugal sejam respeitados aqui no Brasil, tá? Gente, a gente está falando na teoria aqui, a gente vai ver ao longo dessa aula que às vezes existe um descompasso entre os interesses coloniais e os interesses metropolitanos, ok? E em alguns casos vão prevalecer os interesses coloniais, ok? A gente vai discutir isso bastante, a gente já viu em outras aulas como ocorre essa prevalência aqui às vezes de interesses coloniais, até porque o Estado brasileiro em sua gênese, em seu início, ele é marcadamente um Estado patrimonialista, ok? A gente já falou um pouco desse conceito, eu vou relembrar vocês, mas é um Estado que reflete interesses particulares dentro do Estado. Até hoje a gente vê isso, ok? Então é importante a gente entender que apesar disso aqui, garantir a soberania portuguesa, saber que não é tão preto no branco essa história, ok? Que ela existe alguns nuances, algumas diferenças, ok? Não é tão simples falar sobre isso. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não tenham entendido direito, podem mandar uma pergunta aqui que eu vou responder para vocês nos comentários. Agora vamos falar um pouquinho do papel da igreja aqui. Eles têm o papel de educar a população. Aqui eu estou falando do contexto colonial, lembrem-se disso. Então eles têm o papel de educar a população dentro dos domínios coloniais portugueses, e assim eles são um instrumento eficaz para veicular a ideia de obediência ao Estado português. Como assim? Como a igreja tem o papel de educar esses colonos, educar as pessoas que vivem dentro da sociedade colonial portuguesa, então eles vão ser um instrumento extremamente importante para veicular uma ideia de obediência ao Estado. Por quê? Pensem, o Estado está querendo garantir a soberania portuguesa. A igreja, através da educação, vai ser um instrumento extremamente eficaz para conseguir garantir essa soberania portuguesa, essa ideia de obediência ao Estado. Tá bom? Vocês conseguem entender isso? Acho que é bem autoexplicativo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem também mandar ali nos comentários, tá bom, gente? Como assim? Gente, é importante entender que a igreja subordinada a um Estado é uma coisa bem característica do contexto colonial português e também do contexto colonial espanhol em menor proporção. Aqui em Portugal a gente vê bastante isso, bem claro. Por quê? Quando eles vão celebrar, na época do Tratado de Tordesilhas, antes de chegarem ao Mundo Novo, à América, o monarca português vai conversar com o Papa, que estava muito interessado no quê? No contexto da Reforma Protestante e que teve uma consequente enfraquecimento da Igreja Católica. Eles estão interessados em conquistar novos, vamos dizer, súditos, em um sentido de novas pessoas que vão integrar a Igreja Católica. Quais são os países que vão ser bastiões nisso? Ou vanguarda nisso? Espanha e Portugal. São as duas maiores nações católicas na Europa até hoje e, mais do que isso, elas vão ser incumbidas de trazer a religião católica para dentro dos domínios coloniais, ok? A gente sabe que foram as primeiras nações a se lançar nas grandes navegações. Então, esse acordo que eles vão fazer com a igreja tem bastante sentido, porque a igreja vê Espanha e Portugal como governos que estão se lançando ao mar, que vão posteriormente ter domínios coloniais, e nesses domínios coloniais eles podem fazer o quê? Instituir a religião católica como a religião oficial do Estado colonial. E é isso que eles vão fazer. Eles vão colocar o catolicismo como religião oficial dos domínios coloniais, portugueses e espanhóis, mas a gente está falando essencialmente aqui dos portugueses, tá? O que vai acontecer em torno disso, gente? Então, o Estado português, ele vai fazer esse acordo com a Igreja Católica, com o Papa da época. Em contrapartida, o que eles vão receber? O rei vai nomear os bispos. Dessa forma, a Igreja vai estar subordinada ao Estado português no contexto da América. O que acontece? Gente, existe uma separação entre Igreja e Estado. Isso aconteceu nos idos tempos ali na Europa, ok?
o Papa não é subordinado aos Estados europeus. Claro, isso é uma coisa que dá pra gente debater muito, mas entendam essa ideia resumida. O Papa e a Igreja são dissociados do Estado português dentro do contexto europeu, tá bom? Só que aqui na América eles vão se fundir. Por quê? A Igreja Católica está interessada em conseguir novos súditos, ok? Novos adeptos do catolicismo nesse mundo novo, e o Estado está interessado no apoio da Igreja para conseguir fazer as grandes navegações, para conseguir empreender todo o projeto colonial. E, vamos dizer, a investidura, o apoio da Igreja Católica é extremamente importante nisso, ok? Existe o apoio material necessário para as grandes navegações, dinheiro, recursos. Existe o apoio, claro, espiritual, que a Igreja vai dar para o Estado português e espanhol se lançar ao mar, ok? Até porque a gente precisa entender, todas as coisas que estavam postas de ciência na época. Gente, o pessoal que a gente zoa hoje, que é terraplanista, naquela época era lei. Você não podia falar que a Terra era redonda. Você estava correndo o risco de ser perseguido pela Inquisição, de ser queimado numa fogueira se você falasse isso, ok? Era contra os dogmas da Igreja Católica na época. Então você ter uma, vamos dizer, investidura do poder espiritual da Igreja era muito importante, até porque existe uma ideia de que se você chegar no horizonte marítimo, vai ter um abismo e você vai cair, tá? Então, o apoio da Igreja é extremamente importante para as grandes navegações, e eles vão obter, através disso, a Igreja se subordinar ao Estado, porque o rei vai nomear os bispos, que são, vamos dizer, o cargo mais alto da Igreja dentro do contexto colonial, ok? Nessa forma, com essa subordinação da Igreja ao Estado português dentro dos domínios coloniais, o clero católico vai se tornar agentes da colonização europeia. Como assim agentes de colonização? Gente, a fronteira da colonização dentro da América Portuguesa, ela sempre é avançada ou protagonizada, essencialmente, pelas companhias religiosas, ok? A Igreja, através das companhias religiosas, vai ter contato com as populações indígenas. Então, são esses agentes do clero católico que têm esse primeiro contato com os povos indígenas e vão abrir espaço para o quê? A colonização portuguesa chegar nessas regiões mais inóspitas, mais afastadas da administração colonial portuguesa, ok? Então eles são quase que a fronteira de colonização. Eles que vão ter, cada vez descobrindo mais territórios, tendo contato com tribos indígenas. Qual uma exceção dessa, vamos dizer, falando que o clero católico são os pioneiros da colonização, qual é a exceção do clero católico? Quem também é pioneiro da colonização no Brasil? A gente, no contexto paulista, precisa ficar muito atento a isso, porque é um conteúdo que sempre cai no vestibular. Mas outros agentes de colonização, pioneiros em avançar essa fronteira colonizatória, são quem? Os bandeirantes. A gente já falou isso nas aulas passadas, tá? Eu tô ainda para gravar a aula de bandeirantes para vocês. Na realidade, que já foi gravada, meu amigo está editando. Essa vai ser a primeira aula que eu vou soltar para vocês. Logo em seguida eu vou soltar as aulas que já tinham passado. Por exemplo, açúcar, por exemplo, tratados fronteiriços, mineração, bandeirantes, ok, gente? Então eu vou avisando vocês quando for saindo essas matérias. Então a gente precisa entender que o clero católico é um agente de colonização, como os bandeirantes também foram, mas claro, em sentidos completamente distintos. Até porque uma coisa que a gente vê muito forte dentro dessa, vamos dizer, fronteira colonizatória é que a atuação das companhias religiosas e a atuação dos bandeirantes é extremamente distinta, ok? Enquanto os bandeirantes massacram violentamente as populações, escravizam elas, porque eles são assassinos de indígenas, eles são preadores, escravizadores de populações indígenas, diferente dos jesuítas, que vão essencialmente trazer esses indígenas para as missões. Algumas missões vão ser afastadas em territórios inóspitos e vão trazer também algumas tribos para a costa brasileira, ok? Mais perto das regiões litorâneas, onde tem as grandes cidades do período colonial português, essencialmente, e trazer esses indígenas para as aldeias missionárias, em que, pese as aldeias missionárias
vão submeter os indígenas que vivem ali a um regime de trabalho forçado, porque os indígenas são obrigados a trabalhar ali. Mas é distinto da escravização em mercado que os bandeirantes vão empreender em larga escala dentro da América Portuguesa. E é importante a gente distinguir essas duas formas de trabalho, apesar de terem muitas similaridades, ok? A gente vai falar melhor disso na segunda parte da aula. Espero que vocês tenham entendido essa parte, ok? É a primeira parte de nossa aula, acho que, vamos dizer, uma estrutura básica para a gente entender posteriormente as ideias que vão ser postas sobre a escravização indígena, tá bom? O que mais eu quero que a gente entenda de todo esse contexto aqui, gente? Primeiramente, a gente precisa entender que existe uma ideia, um imaginário que vai ser construído sobre os indígenas na América. É importante a gente entender um pouco de onde está vindo esse título que eu dei para a aula, O Silêncio do Abatedouro, ok? Porque vai acontecer um massacre, um genocídio e também um etnocídio dentro da América Portuguesa que não é falado. Os livros de história não abordam isso. Os cursinhos das escolas não abordam isso. É triste ver e você estudar posteriormente, depois quando você se interessa pelo conteúdo, o que aconteceu na história indígena na América Portuguesa e a gente vê o massacre tão grande dessas populações e que a gente não fala, que a gente silencia isso. E é importante a gente entender, porque o país que a gente vive, o Brasil, foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão nas fronteiras, ok? E claro, a abolição da escravidão indígena e a abolição da escravidão negra se dão em tempos diferentes, mas é importante a gente entender que mesmo com a abolição da escravidão, a escravização no Brasil continua acontecendo. A gente é o país no mundo que recebe metade do tráfico negreiro mundial. A gente é um país que tem uma história de escravidão, uma história de morte, uma história de assassinato, sequestro de populações gigantesca, e a gente não toca nesse assunto. Porque é mais cômodo para o brasileiro, para os historiadores aqui, não falar sobre isso, principalmente nas escolas, principalmente nos cursinhos, ok? Não falar sobre o massacre dessas populações, é mais fácil a gente silenciar a mortandade dessas pessoas, até porque quando a gente vê a estrutura social que está posta hoje em dia, tem reflexos gigantescos da escravidão, tá? E é triste ver isso, é deprimente ver que o que acontece hoje em dia é um reflexo de o que acontece há 500 anos no território. E é interessante não falar disso. Existe nome na historiografia para não abordar temas na população, na educação dela. É interessante para o governo brasileiro alienar a população. Ok. Quais são as ideias que estão postas, então, nesse primeiro momento em relação aos indígenas aqui? Gente, existe uma ideia que está muito presente, dá para a gente materializar bem legal na Carta do Pero Vaz de Caminha, né? A Carta de Descobrimento do Brasil, que logo que eles chegam, o Pero Vaz vai escrever e vai ser endereçada ao monarca português da época, ok? E que ela vai traçar uma ideia de Éden aqui, tá? Como assim uma ideia de Éden? A lei eu não estou entendendo direito. Eu vou apagar um pouquinho essa lousa para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Essa ideia que vai estar por trás do imaginário europeu do mundo novo, ok? Existe a ideia de Éden, ok? Existe a ideia de barbárie. É importante a gente colocar em dois pontos diferentes essa ideia dos colonizadores europeus acerca da população indígena. Por quê? A ideia de barbárie está estritamente, essencialmente ligada aos rituais antropofágicos que aconteciam aqui, principalmente no litoral da América Portuguesa, quando o colonizador português chega aqui. Como assim, Ale? Não estou entendendo. Existem 4 grandes troncos de etnias indígenas que habitam aqui a região do Brasil, tá? As 2 maiores são a etnia G e a etnia Tupi-Guarani. Esses ramos que eu estou falando são referentes à fala, ok? A ramos linguísticos que aconteciam dentro das populações indígenas, ok? O ramo linguístico Tupi-Guarani eram as populações indígenas que estavam habitando essencialmente o litoral da América Portuguesa com a chegada
aqui dos portugueses em 1500, ok? Claro, existiam outras etnias, mas essencialmente o que a gente vai encontrar são as etnias tupis-guaranis. O que vai acontecer? O ramo tupi-guarani ele está muito ligado a rituais antropofágicos, ou como a gente entende de maneira mais leiga ou chula de se falar, ritos canibais. A gente não fala o termo canibal porque já passa uma ideia pejorativa acerca dessas tribos. É importante entender que era um elemento cultural do que acontecia entre essas populações, ok? Esses rituais antropofágicos estavam inseridos dentro do contexto de guerras intertribais das populações indígenas, tribos contra tribos. Como assim? Eles tinham um histórico muito grande, uma vivência diária de combates entre as tribos, ok? Era uma lógica de guerras que reinava no litoral da América Portuguesa, aqui na chegada dos colonizadores, e essa lógica de guerra intertribal era regida muito pelos rituais antropofágicos que aconteciam. Então, uma tribo entrava em guerra com outra, eles ganhavam a guerra, e aí eles vão ter prisioneiros que eles vão fazer nessa guerra. O que vai acontecer? Esses prisioneiros são levados para a tribo e eles vão ser, dentro de um ritual que vai acontecer religioso ali, eles vão ser antropofagizados, eles vão ser comidos pela outra tribo, ok? Num elemento cultural que acontecia ali. Quase como eles iam pegar de prisioneiros guerreiros mais valorosos, e esses prisioneiros mais valorosos vão ser comidos num sentido de quase como uma homenagem ali que está acontecendo. Claro, isso vai alimentar uma rede de vingança gigantesca entre as tribos, porque outras tribos vão se sentir extremamente ofendidas porque tiveram os guerreiros valorosos comidos em um ritual pela tribo inimiga. E aí eles vão alimentar o quê? Um ódio de vingança para essa lógica de guerra nunca ter fim, ok? Uma tribo sempre está contra a outra, sempre em vingança com a outra por conta desses rituais antropofágicos que aconteciam, ok? A ideia de Éden tem muito a ver com o que a gente vai costurar dentro, por exemplo, da Carta do Pero Vaz de Caminha. Existem outros escritos que evidenciam isso, claro, mas está muito presente ali. Por quê? É uma ideia de, os indígenas, eles andam nus pelo território, eles são seres puros, ingênuos, assim, e que, nossa, eles vão ser, como eu posso dizer, muitos escritos a gente vai ver como se eles tivessem uma predisposição super grande para vender o cristianismo. Eles são pessoas puras, eles vão assimilar muito bem o cristianismo, eles são descendentes de Adão e Eva, como nós, brancos europeus, também somos, ok? É importante a gente entender que a ideia de barbárie, ela é muito mais fácil justificar posteriormente a ideia de escravização desses povos que seriam considerados bárbaros, portanto, inferiores ao branco europeu colonizador. Enquanto na ideia de Éden, quando a gente traça uma igualdade de descendência, no sentido de os indígenas descendem de Adão e Eva, com o branco colonizador também descende de Adão e Eva, é muito mais difícil você justificar uma escravização desses povos, porque eles descenderiam das mesmas, vamos dizer, matrizes de que nós também descenderíamos. Nós, quando eu falo, num contexto de branco colonizador europeu, tá? Gente, espero que vocês tenham entendido essa ideia. Vamos analisar uma imagem para entender o que está acontecendo aqui em relação à conquista. Essa imagem que vocês estão vendo a seguir faz parte de um conjunto de 38 aquarelas sobre a América Portuguesa colonial, atribuídas a um artista de pseudônimo de Joaquim José de Miranda, elaboradas no final do século XVIII. Essa especificamente é conhecida como Conquistas dos Campos de Guarapuava e ilustraria o conflito ocorrido entre os colonizadores portugueses e os indígenas da etnia Caingangue, que habitavam a região do atual território do Paraná. É possível perceber uma completa distorção de como ocorreu realmente a conquista da América Portuguesa, uma vez que, na situação ilustrada na aquarela, podemos ver uma série de colonos portugueses mortos, atacados pelos indígenas, enquanto eles pegam as roupas deles como os troféus, largam os corpos no leito do rio e os portugueses fogem. Na realidade, hoje sabemos que a conquista portuguesa no território da América do Sul foi extremamente violenta e ela foi
marcada por repetidos massacres de diversas tribos indígenas que ocupavam o atual território do Brasil. Aqui a gente vê uma situação distinta em que quem é a vítima é o colonizador português. Quem está sendo atacado, morto pelos indígenas, é o branco europeu. Os indígenas Caingangue sofreram um extermínio extremamente violento por parte dos colonizadores portugueses devido a uma suposta índole insubmissa. Vai ser empreendido um verdadeiro genocídio contra esse grupo. É importante a gente olhar com um olhar crítico isso, porque muitas vezes essa narrativa do colonizador de índole insubmissa em relação a uma tribo estaria relacionada a uma resistência contra a escravização pura e simplesmente por parte dos colonos. Então, as tribos que se opuseram a esse tipo de submissão foram violentamente massacradas em muitas ocasiões. Gente, agora vamos continuar nossa aula aqui para a gente acabar consolidando aquilo que a gente estava entendendo como agentes de colonização nessa primeira parte da aula. A gente precisa entender a função do clero católico, até para costurar melhor essa ideia de como eles vão ser os agentes de colonização. Essa função do clero católico catequizar os indígenas está estreitamente ligada a essa ideia de agentes de colonização. Por quê? A administração metropolitana portuguesa entende o termo catequizar como se você estivesse trazendo a civilização para esses povos ditos bárbaros pelos europeus. Tá? Bárbaros. O que vai acontecer então? A principal, vamos dizer, tarefa que os agentes de colonização personificados na igreja vão desempenhar é essa de catequizar os indígenas, tá? Então, eles entendem essa colonização como catequizar, como trazer o cristianismo para essas etnias, para essas pessoas, tá? Além disso, eles também estão encarregados de impedir os desvios das fé dos colonos, ok? Importante entender que os colonos que vão vir para o Brasil no início do período colonial, praticamente durante séculos, são degredados, ok? Como assim degredados? Eles são pessoas que estão sendo expulsas da Europa, expulsas de Portugal. Em geral, a grande maioria dessas pessoas que vai vir para o mundo novo são criminosos condenados, ok? Muita gente que estava na pena de morte, gente que ia ficar presa para o resto da vida, eles vão pegar e degradar todas essas pessoas para o mundo novo, até para ter colonos dispostos a trabalhar nessa nova terra, ok? Imagina já a esfera de violência que vai ser trazida para cá. Além disso, eles também têm a função de punir atividades consideradas pagãs. O que seriam atividades consideradas pagãs? Principalmente ritos tribais dos indígenas, porque eles olham isso e falam, é pagão porque está fora da esfera que eles entendem como a esfera de civilização, que é a religião cristã, ok? Então, coisas fora da esfera cristã são atividades consideradas pagãs. Quais são as pessoas que vão ser principalmente enquadradas nessas punições? Os pajés, ok? São as autoridades religiosas, culturais das tribos indígenas e que, por desempenhar esses rituais, eles reforçarem a cultura indígena, eles vão ser considerados feiticeiros, enganadores, mentirosos, eles vão ser punidos violentamente por causa disso. Aqui eu elaborei uma tabelinha só para a gente entender. Eles conseguiram realmente desempenhar essas funções? Catequizar os indígenas. Parcialmente conseguiram, tá? Por que eu falo parcialmente? É importante a gente entender essa ideia que eles vão catequizar algumas tribos indígenas, a maioria vai morrer, ok? Eles não vão sobreviver, eles não vão ser aculturados, até porque as aldeias missionárias elas estão segregadas da sociedade dos colonos ali, no geral, não é via de regra, mas no geral. E eles estão segregados também porque os colonos, claro, escravizam esses indígenas em larga escala. Se eles vêm, eles não respeitam as culturas, as tribos, ok? Eles acham que o indígena é uma ferramenta, uma mão de obra para eles, uma
pessoa a ser explorada porque ela é passível de escravização, ela pode ser escravizada, e principalmente porque eles recebem uma doutrina cristã dentro das missões, dentro das aldeias jesuíticas, muito rígida, assim, nos dogmas religiosos, em toda a cultura. E quando eles têm contato com os colonos portugueses, uma coisa que é bem contundente, a gente vai ver em diversos relatos, é que os indígenas têm contato com esses europeus, esses colonos, e eles vão ver que a doutrina cristã que é ensinada para eles é completamente diferente da doutrina cristã que os colonos vivem. A gente vê isso muito cristalizado na nossa sociedade hoje em dia, porque a gente sabe que quem está falando as palavras, a Bíblia, Deus, muitas vezes não respeita isso. A gente vê uma religião cristã que é pautada pelo amor ao próximo em diversas igrejas evangélicas, igrejas católicas, que pregam ódio abertamente às populações. E os indígenas vão ter essa reflexão séculos atrás, quando eles veem os colonos. Como assim? Todo mundo é igual, tem que amar o próximo, mas eu posso ser escravizado, eu não sou nada. Então, eles blindam os missionários, num sentido, os indígenas desse contato, até porque quando eles têm esse contato, eles se desiludem da fé cristã e eles falam, isso que estão me ensinando é uma mentira. Porque as pessoas que eles falam que a gente tem que se espelhar, que seriam os colonos, eles não respeitam isso. Então, eu estou me espelhando em quem? Na realidade, essa religião cristã é falsa. Muitos indígenas que têm contato com colonos e voltam para as aldeias, eles vão fugir em seguida, porque eles vão falar, isso estão ensinando é uma farsa, porque os colonos não respeitam essa mesma doutrina cristã que está sendo ensinada aqui para mim. Por isso que eu falo parcialmente, porque os indígenas vão ter a reflexão crítica de que o que ensinam para eles destoa, é diferente do que os colonos praticam. Impedir os desvios da fé dos colonos. Um fracasso, porque, como mesmo eu falei agora para vocês, os colonos era uma sociedade extremamente violenta, que a prostituição reinava, as mulheres eram escravas sexuais, as mulheres indígenas e negras, ok? Os colonos assassinavam pessoas, escravizavam pessoas, era um território com poucas leis, um território que frequentemente sofria abusos por parte dos colonos proprietários e por parte dos administradores portugueses. Então, as companhias religiosas, o clero católico, não conseguiu impedir esses desvios das fés e muitas vezes eles passavam um pano para isso. Punir atividades consideradas pagãs. Infelizmente eles conseguiram. Tem inúmeros relatos de pajés que vão ser torturados até a morte, açoitados nas missões, vão sofrer vergonhas públicas, escárnio público por parte dos missionários e dos indígenas aldeados, que vão rejeitar completamente as culturas tribais. Muitos desses pajés vão morrer. Depois eles vão dar origem também, no período colonial, a um movimento que a gente conhece como santidades, que eles vão assimilar o cristianismo trazido pelos missionários, e eles vão trazer esse cristianismo quase numa guerra santa dos indígenas contra os colonizadores. Essas santidades vão ser punidas violentamente para se tornar uma maneira exemplar de como a administração não vai tolerar assimilações do cristianismo, ainda mais quando elas contestam o projeto colonizador português. Tá? É uma coisa que vai acontecer principalmente ali no final do século XVI, início do século XVII, meio do século XVII, XVIII, vai acontecer essas santidades, mas elas são logo depois de uma, duas décadas que elas vão ter existência, elas vão ser duramente reprimidas pela administração portuguesa da colônia. Espero que vocês tenham entendido, então, essa tabelinha, tudo. Qualquer dúvidas, vocês sabem, podem me enviar aqui. Sempre vou repetir isso para vocês também perderem esse pudor de vir falar comigo, tirar dúvidas. Todo mundo tem dúvidas, é extremamente importante a gente tirar elas para não construir nosso conhecimento teórico em cima de coisas que a gente não tem certeza, às vezes de perspectivas ou pontos de vista que a gente tem que são errôneos, errados, tá? Vamos falar um pouquinho então da escravização indígena melhor agora. É importante a gente entender que ela vai ocorrer principalmente nas regiões em constante conflito entre as tribos e os colonizadores. Quais são regiões
Eu vou colocar em estados, mas a gente tem que pensar também que eram capitanias nessa época, ok? Mas a capitania de Pernambuco, Bahia, São Paulo, que vai ser São Vicente, né? Mato Grosso do Sul, a região mais sul do Brasil, ok? Até porque a gente sabe que só vai ser definidas as fronteiras do Brasil em 1750 no Tratado de Madrid, que depois vai ser anulado, mas que ele vai traçar, né, um limite fronteiriço muito similar ao que o Brasil é hoje, tá? No Tratado de Madrid. A gente já teve essa aula, né? E é importante vocês entenderem, porque o Tratado de Tordesilhas passava antes da região sul do Brasil. Teoricamente, pelo Tratado de Tordesilhas, celebrado antes da chegada dos portugueses aqui na América, a gente não teria, por exemplo, como eu posso dizer, direito à região do Mato Grosso inteira, Santa Catarina, só que mesmo assim ela vai ser ocupada, ok? E são regiões que têm conflitos violentos com as tribos indígenas, até porque Mato Grosso do Sul está na região muito próximo da Bacia do Paraguai, onde tem missões jesuíticas gigantescas que se opõem aos bandeirantes, ok? Até porque os bandeirantes massacram essas missões seguidas vezes, ok? E tem tribos indígenas que têm um conflito constante com os portugueses e também espanhóis, mas principalmente os portugueses pela atividade dos bandeirantes. Uma dessas tribos é conhecida como Guaicurus. E eles vão fazer aliança com uma outra tribo que chama Paiaguás. E eles vão se opor violentamente às bandeiras e principalmente ao garimpo do ouro que vai acontecer na região do Mato Grosso do Sul, atual Cuiabá, assim, esse território. Porque no século XVIII, quando vão descobrir as primeiras jazidas de ouro e descobrem ouro no Mato Grosso do Sul, vai ter um afluxo de colonos gigantesco em território de tribos que eram hostis. Esse choque vai ser gigantesco. Gente, então a gente está falando aqui desses conflitos entre as tribos hostis. Eu vou falar um pouquinho de cada região para costurar e a gente entender o que está acontecendo, ok? Uma região, uma tribo que vai ocupar muito ali, vamos dizer, um predomínio nesses conflitos aqui é, por exemplo, a tribo dos Aimorés, na região da Zona da Mata, que tem um conflito muito grande com os colonizadores. A tribo dos Caetés também, que vai ser dizimada depois de assassinarem o primeiro bispo do Brasil, e eles vão ser feitos de exemplo como castigo para tribos que se opõem aos colonizadores, ok? Eles vão ser exterminados, os Caetés na Bahia, infelizmente, tá? Uma das primeiras orientações em relação aos indígenas do governo geral, o extermínio dos Caetés, que tinham acabado de realizar rituais, vamos dizer, antropofágicos com o primeiro bispo do Brasil. E os Aimorés também, que eles vão entrar em conflito violento com os colonizadores desde o primeiro momento que os portugueses vão chegar na região ali da Zona da Mata, e eles vão acabar por também assassinando o donatário da capitania da Bahia, que vai ficar vaga e vai ser o motivo para o governo geral ser instalado na Bahia, a primeira capital do Brasil, Salvador. Tá? Então são regiões que têm conflito constante com essas tribos e a escravização de indígenas se dá muito em dinâmica de guerra. Tá? Então eles vão pegar, derrotar uma etnia, derrotar uma tribo e eles vão escravizar a população dessa tribo derrotada. Eles fazem expedição militar, derrotam os guerreiros, vão até a tribo das pessoas, pegam todas as mulheres, crianças, idosos e vão escravizar isso. Essa é a dinâmica da escravização das populações indígenas no geral aqui dentro da colônia. Tá? E quem vai ser então os principais agentes dessa escravização? A administração colonial. Ela tem um papel extremamente preponderante, até porque eles vão direcionar conflitos a tribos hostis. Falar, os Aimorés, eles estão atacando muito a gente, então vamos focar numa guerra contra os Aimorés, e isso vai permitir que os colonos que lutem nessa guerra escravizem posteriormente a população dessa tribo ao final do conflito. Okay? Vai acontecer com Aimorés, vai acontecer com Caetés, vai acontecer com tribos de matriz Guarani, ok? Vai acontecer com índios na região do Pará, do Maranhão, índios no norte do Brasil, ao longo da foz do rio do Amazonas. Isso acontece em largas escalas, ok? Ela também vai ser desempenhada pelos bandeirantes, ok? Vocês já tiveram aula sobre bandeirantes ali.
Eu vou gravar essa aula ainda para vocês e a gente vai falar melhor dessas coisas. Mas o que está acontecendo? Os bandeirantes são os principais agentes de preação de indígenas. Existe a modalidade de bandeira, preação de indígenas. Eles estão entrando na floresta, no sertão, no interior brasileiro, essencialmente para conseguir escravos indígenas e vender eles, ok? Vão escravizar populações inteiras. Vão voltar com 3.000 cativos, 4.000 cativos, fora todos que vão morrer nessa jornada sanguinária dos bandeirantes. Eles chamam esse tipo de riqueza de ouro vermelho, tá? Aliás, que dá nome de um livro do John Hemming, um livro magnífico, escrito sobre a escravização indígena. Ele é bem grande, mas tem trechos que valem muito a pena ver. Se vocês tiverem interesse de estudar mais, posso passar também uns conteúdos desse livro, que vão materializar toda essa mortandade da escravização indígena que vai acontecer. É um relato, assim, extremamente, como eu posso dizer, triste, assim, ver quantas milhões, centenas de milhares morreram escravizados no Brasil, vítimas de epidemias, vítimas de violência dos colonos, e que a gente não fala, infelizmente. Também outros agentes de colonização são os colonos proprietários, ok? Os detentores de fazendas, principalmente, detentores de comércio, até porque os colonos portugueses dentro da esfera colonial, eles não desempenham trabalhos, essencialmente. Eles têm cativos que vão cultivar a terra para eles, cativos que vão servir eles nas casas deles, porque existe uma valorização do ócio e, mais do que isso, uma desvalorização do trabalho manual, porque o trabalho manual, no período colonial, é ligado a uma atividade de pessoas escravizadas, tá? Então, se você desempenha um trabalho manual, eles vão ligar isso a um trabalho de escravizado, ok? É visto com maus olhos pessoas que fazem trabalho braçal. Então, o que acontece? Os colonos proprietários vão impulsionar muito a escravização das populações indígenas, porque eles precisam de, teoricamente, cativos, escravizados, para desempenharem as funções deles. As funções econômicas nas propriedades deles, mesmo as funções domiciliares na casa deles, ok? É comum você ver pessoas que vão falar, eles condenam muito a poligamia das tribos indígenas, os europeus, quando eles chegam aqui. E você vai ver que não é condenado dentro da sociedade colonial pessoas que são casadas, ok? Então tem uma companheira, um casamento monogâmico, portanto, só que tem 6 escravas sexuais. Os colonos veem com normalidade isso. É uma sociedade extremamente doente, com valores extremamente deturpados, que por mais que na época possam fazer sentido, eu acho impossível se justificarem. Espero que vocês tenham entendido essa parte de agentes de escravização. Se vocês ficarem com alguma dúvida, podem colocar nos comentários. Mas quais vão ser os motivos do colapso da escravização indígena? Importante entender que existem 2 grandes motivos. As epidemias trazidas pelos colonizadores, ok? Gente, a maioria dos indígenas vai morrer aqui no território da América Portuguesa vítima de doenças, tá? Eles não têm anticorpos para as doenças importadas pelos colonizadores da Europa. Quais são as doenças que vão mais matar indígenas aqui? Epidemias de varíola e sarampo, que foram epidemias que mataram muito na Europa em séculos anteriores, mas que os próprios europeus desenvolveram o quê? Imunidade a essas doenças, muitos, tá? Porque eles já tinham tido um primeiro contato com essas epidemias. Os índios não. Eles vão ser dizimados por essas epidemias. Vai ser extremamente triste você ver relatos de aldeias missionárias ao redor de Pernambuco que em tempo de 2 anos vão morrer 20.000 indígenas vítimas de epidemias. E os jesuítas vão lamentar muito isso, mas eles vão entender que são castigos divinos enviados por Deus para punir essas populações que são pagãs. Olha essa visão deturpada. E mais do que isso, eles vão ignorar qualquer informação sobre que os colonizadores poderiam estar trazendo essas doenças que eles já tinham visto na Europa para os indígenas. E eles vão continuar trazendo tribos do interior do Brasil para o litoral para catequizar esses indígenas. E todas essas tribos que vão vindo do interior, antes isoladas, para o litoral,
vão sofrer seguidas epidemias de doenças e vão morrer. As epidemias são constantes, elas voltam de 1 em 1 ano, 2 em 2 anos, porque cada vez mais indígenas que não tinham contato com essa doença vão ser trazidos para o litoral da América Portuguesa e vão ser vitimados por essas doenças. A foz do rio Amazonas inteira, todas as leitos de rios, as bordas, vão ser trazidas às tribos que habitavam ali, depois de sucessivas epidemias que vão matar os indígenas das aldeias missionárias. E cada vez mais os jesuítas vão e trazem mais indígenas. Esse é o abatedouro que eles vão fazer nas missões. É um abatedouro pelas epidemias. Os indígenas vão morrer frutos de doenças trazidas por esses colonizadores europeus. E, mais do que isso, os colonizadores, as companhias religiosas, vão fechar os olhos para as doenças que eles têm um grande indício que são trazidas por eles e que vão trazer uma mortandade gigantesca para essas populações. Para vocês terem uma noção, vou trazer um texto para vocês depois disponibilizar no Drive, que mostra como na América Espanhola, eles estão analisando esse sentido, Ilha de Madeira, Antilhas e a região da Altiplano Central ali do México, ver como essas populações indígenas, depois do primeiro contato que eles vão ter dos europeus, estatisticamente elas vão decair 90% numa janela de 80 anos de contato com os espanhóis. A administração espanhola guardava muito mais estatística e documento acerca das populações indígenas. Eles eram muito mais organizados, tinham uma preocupação maior com isso. E dá para você ver em números como tem um decréscimo de percentualmente 90% numa janela de 80 anos em todas as populações que têm contato com os europeus. Por quê? Por conta das epidemias, essencialmente. Elas vão mais matar. Mas a gente também não pode esquecer dos massacres violentos de etnias impostos e feitos pela administração colonial, que vai variar de intensidade. Em que sentido? Tem administradores que são mais favoráveis à escravização indígena e administradores menos favoráveis, tá? Isso varia de governo geral para governo geral. Mas, via de regra, a maioria deles justifica a escravização e, mais do que isso, vai impulsionar a escravização na América Portuguesa. Exemplo dos caetés na Bahia, que depois de fazerem um ritual antropofágico com o primeiro bispo do Brasil e assassinar as pessoas que estavam na congregação viajando com ele, vão virar exemplo de punição para quem se opõe ao colonizador português e vão ser massacrados. Todos eles vão ser mortos violentamente e depois mortos na escravidão, ok? Eles vão ser escravizados e morrer, até porque quando eles são escravizados eles também têm mais contato ainda com os europeus e vão ser vítimas das doenças difundidas por eles, tá? Espero que vocês tenham entendido esse colapso da escravização indígena. Agora a gente vai passar um pouquinho para uma parte mais de visualização, assim, vamos entender o que está acontecendo em relação às leis de abolição gradual da escravização indígena, até porque elas são muito ambíguas. Deixa eu apagar aqui a lousa. E aí, gente, tudo bem? Vamos continuar essa aula aqui, falar sobre as principais leis da abolição gradativa da escravização indígena. Importante a gente ter em mente que a abolição gradativa da escravização indígena, a gente não pode se ater estritamente ou só olhar para o que está escrito nas palavras da lei, porque independente do que foi escrito em uma série dessas leis e vem sendo escrito durante todos os séculos do período colonial em relação à escravização indígena, o que acontece na prática e o que acontece na teoria é completamente distinto, tá? E a deturpação do texto legal é o que vai reinar relativo a essa legislação, tá? O que está acontecendo aqui, gente? É importante entender e diferenciar que a escravização indígena vai ser impulsionada muito forte pelos eixos de interiorização do Brasil. Como assim, Ale? Gente, vão ter dois grandes eixos de interiorização durante o período colonial. O primeiro deles é a pecuária no sertão nordestino, adentrando o sertão com o gado, e que vai criar uma série de conflitos com várias tribos hostis que habitavam aquela região e se opunham ali à criação extensiva de gado pelos colonos nas regiões dos territórios ocupados pelas tribos, ok?
vai causar um choque gigantesco, o que vai levar a uma série de guerras, ok? Envolvendo a administração colonial portuguesa e essas tribos. Nessas guerras vão ser escravizados largamente diversos contingentes de população indígena. Um desses grandes conflitos chama Guerra dos Bárbaros, tá? Que vai ser a dizimação das populações indígenas que habitavam a região do sertão nordestino. Tá? A gente vai falar melhor disso numa aula posterior de rebeliões coloniais. Outro eixo de interiorização a gente vê como a mineração no Brasil, que no primeiro momento vai entrar na região das Minas Gerais, ok? Adentrando essa região vai ocorrer uma escravização em larga escala das populações indígenas que habitavam a região das Minas e que, posteriormente, com o esgotamento desses braços, porque a maioria dessas populações vai ser massacrada violentamente e na forma de mão de obra também, levando ao extermínio dessas populações, vão acabar os escravizados indígenas dessa região das Minas e vão começar a importar escravizados negros para trabalhar ali, até porque eles têm uma proteção biológica muito maior às epidemias trazidas pelos colonizadores europeus, porque eles já tinham tido contato com os colonizadores há séculos na África. Tá? Falei para vocês de outro eixo que estava acontecendo muito forte de interiorização, que tem uma escravização em larga escala, que é a região do Mato Grosso do Sul, na região sul do Brasil, da América Portuguesa, ok? Porque na região ali do atual Bacia do Paraguai existiam imensas populações indígenas, ok? Mato Grosso estava muito próximo a essas populações indígenas que tinham conflitos violentos com os colonizadores e vai ser empreendida uma escravização em larga escala até acabarem a mão de obra, vamos dizer, os contingentes populacionais de tribos gigantescas vão ser esgotados porque elas vão ser exterminadas por conta da escravização indígena, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho para as leis, pensar o que está acontecendo. Vão ter diversas leis falando, tem uma bula papal de 1512 que já reconhece os indígenas como descendentes de Adão e Eva, então eles são reconhecidos como pessoas e têm direitos de pessoas, ok? A gente vai ver que vai ocorrer a escravização deles independente disso. Em 1548 a gente vai ver o primeiro regimento de Tomé de Souza, que vai vir com o governador-geral para cá, Tomé de Souza, né? E vai estabelecer diretrizes proibindo a escravização ilegal de indígenas, ok? Mas vai conceder permissão para colonos específicos autorizados pelo governador-geral Tomé de Souza de escravizarem populações indígenas, ser permitidos pelo governador. E mais do que isso, também vai permitir a escravização de populações indígenas em conflito violento com o colonizador português, ok? É importante então a gente entender disso, que o Regimento Tomé de Souza de 1548 é o início de uma legislação completamente ambígua e dúbia em relação à escravização indígena, que, por mais que ela fale as palavras de proibição da escravização indígena ilegal, ela vai ampliar tanto as modalidades para se escravizar ilegalmente essas populações que, no frigir dos ovos, na prática, a gente vai ver uma escravização em larga escala e sem restrições nenhumas às populações indígenas aqui que habitavam a América Portuguesa. Importante vocês se aterem às cores aqui, tá bom? Principalmente as legislações que eu vou colocar em amarelo são as que mais caem em vestibular e o que a gente precisa saber mesmo, ok? A Lei sobre a Liberdade dos Gentios, 1570, emanada ali como carta régia pelo monarca português na época, ela vai proibir a escravização indígena ilegal, ok? Mas vai permitir a escravização em casos de guerra justa. A gente vai precisar diferenciar o que é guerra justa agora e vocês precisam ter bem claro na sua mente o que é isso. A guerra justa é basicamente a guerra que vai acontecer no conflito envolvendo colonos e tribos hostis à colonização. Como assim? Então a guerra justa é quando uma tribo ataca os colonos portugueses, eles vão empreender o que eles chamam de guerra justa contra essa tribo que se opõe à colonização. E em casos de guerra justa, essas tribos indígenas que estão envolvidas nesse conflito são passíveis de escravização, tá?
Vai ter uma exceção na lei sobre a liberdade dos gentios, que são os aimorés, que é uma tribo hostil que viveu ali na região da Zona da Mata durante praticamente 2 séculos e vai se opor desde o primeiro momento à colonização portuguesa. Eles são excetuados da lei sobre a liberdade dos gentios e falam, eles são passíveis de escravização em qualquer caso. O que vai acontecer com isso? Logo depois que o Tomé de Souza sai do governo geral, os outros governadores que vão suceder ele vão ampliar tanto a definição de guerra justa, que na prática a gente vai ver que todas as populações indígenas vão ser escravizadas em caso de guerra justa, porque praticamente todas as situações eles vão enquadrar em guerra justa e vão enquadrar essas populações como passíveis de serem escravizadas, como podendo ser escravizadas, tá? O que vai acontecer também muito forte, é importante a gente definir um termo que eles vão cunhar chamado de resgate. O resgate também seria uma possibilidade de escravizar ilegalmente os indígenas. O que seria isso? É bem o termo da palavra mesmo. São prisioneiros de tribos indígenas que vão ser utilizados em rituais antropofágicos e que eles são vendidos para os colonizadores portugueses antes de serem envolvidos nesses rituais. Como assim? Então tem 10 prisioneiros de uma tribo Guarani, por exemplo, que eles estão sendo levados para o ritual antropofágico. Eles vão ser, daqui a um mês, vão ser vítimas dentro desse ritual. O que vai acontecer? Vai chegar um colono português e falar, você quer vender esses indígenas que estão sendo, vão ser canibalizados? E aí o indígena fala, beleza, eu quero, 20 facões de metal por conta desses prisioneiros que não vão ser utilizados no ritual mais. E aí vai lá o português, dá 20 facões e ele comprou esses cativos. Então ele tem direito de escravizar esses cativos porque ele resgatou eles. Essa é a palavra de resgate. Ele vai, olha a ideia deturpada. Ele está resgatando indígenas que iriam ser antropofagizados em troco desse resgate. E aí o resgate, que é essa quantia que ele pagou para os indígenas, no final vai ser fruto e eles vão ser escravizados nas fazendas e morrer. Mas eles vão dar esse termo resgate como se fosse, nossa, ele está trazendo um benefício para esse indígena, ele está resgatando ele. De resgate não tinha nada, ele ia morrer depois na lavoura. O que vai acontecer? Essa definição de guerra justa e de resgate é tão ampliada que a gente vai ver diversas tribos indígenas, diversas etnias sendo largamente escravizadas sobre essas definições abstratas e amplas de guerra justa e resgate, que vão permitir que praticamente todas as populações indígenas sejam escravizadas. A bula Comitium Nobis de 1639 é uma bula papal que está reiterando bulas anteriores, por exemplo, uma de 1527 que proíbe a servidão indígena no Mundo Novo, ok? Essa Comitium Nobis ela vai falar mais expressamente sobre a proibição, porque em 1639, sob protestos de jesuítas espanhóis que vinham sendo atacados sucessivas vezes pelos bandeirantes paulistas que escravizavam as missões inteiras, dezenas de milhares de indígenas que viviam na bacia do Paraguai, eles vão se queixar disso do Papa e o Papa vai publicar uma bula em 1639 proibindo a escravização de indígenas e, mais do que isso, falando que quaisquer colonos, quaisquer brancos que escravizarem indígenas vão ser excomungados da igreja, tá? O que vai acontecer? Isso vai ser alvo de uma série de protestos no Mundo Novo, vai culminar com a expulsão dos jesuítas em São Paulo, no Rio de Janeiro, que eram capitanias que empreendiam em larga escala a mão de obra escravizada indígena. E eles vão expulsar os indígenas e os jesuítas e vão continuar com essa escravização em larga escala nessas províncias, até décadas depois, quando os jesuítas vão ser convidados novamente para voltar para essas capitanias, mas vão se comprometer a não se oporem mais à escravização pelos colonos. Já em 1748 vai ter a resolução de Dom João V, que estava em vias de morrer, e em 1748 ele vai fazer a proibição definitiva da escravização indígena, tá? Todos os indígenas devem ser libertados e vai ser o fim de 2 séculos de contradições legais em relação à escravização indígena na colônia, na América Portuguesa, que todas as legislações que a gente vê, elas proíbem
a escravização e permitem de outro lado. A escravização é legal, não pode, mas a legal pode. E aí eles vão dar definições tão amplas para você escravizar legalmente os indígenas que a gente vai ver que na prática os indígenas estão continuando sendo escravizados. E a população inteira vai ser exterminada dessa maneira, tá? Gente, é importante a gente entender que essa resolução do Dom João V em 1748 visa muito o quê? O Tratado de Madrid que vocês viram na aula de passada. O Tratado de Madrid é de 1750 e o princípio regente do Tratado de Madrid é o util possidetis. Então, quem ocupa efetivamente possui. Em 1748, quando eles proíbem a escravização indígena, eles estão pensando no quê? Estender a cidadania para a população indígena. Por quê? Essa cidadania estendida vai justificar os portugueses de que as fronteiras do Brasil são muito maiores do que as do Tratado de Tordesilhas, até porque as populações indígenas da América Portuguesa são cidadãs, mas na realidade eles não tinham cidadania. Na realidade eles continuaram sendo escravizados mesmo com a proibição em 1748, até porque com a entrada do Marquês de Pombal, que vai falar dos horrores da escravização, vai editar uma série de leis permitindo, por exemplo, não permitindo, incentivando a miscigenação, que a gente vai ver na próxima aula. O meio-irmão do Marquês de Pombal, que vai ser o governador da província do Grão-Pará e Maranhão, ele vai continuar empreendendo o que ele vai chamar de diretório. Em 1757, no Maranhão, é publicada essa lei do diretório, que vai instituir diretores para os indígenas aldeados, então os indígenas próximos ao litoral, próximos às cidades, e esses diretores, eles vão ter a prerrogativa de ensinar os indígenas a sobreviverem, ensinarem atividades econômicas para eles, catequizar eles, as doutrinas da fé cristã, e ao mesmo tempo eles vão poder explorar a mão de obra desses indígenas. Você vê o que vai continuar acontecendo ali? É a escravização, só que sem essa palavra. É muito triste ver isso e eu espero que vocês tenham o olhar crítico de ver essas leis e falar: ó, gente, isso que está escrito no texto da lei, isso que continuava acontecendo, tá? Vamos continuar nossa aula, agora a gente vai falar sobre as missões. Gente, agora na última parte da aula a gente vai falar sobre as missões e é importante a gente ter bastante clareza para definir o que são as missões na América Portuguesa, até porque quando a gente for ver a matéria de América Espanhola, a gente vai precisar diferenciar o que é uma encomienda e o que é uma missão. Apesar das similaridades, apesar das características comuns que a gente vai ver mais para frente, a gente precisa ter bem claro quais são as diferenças de as missões que aconteciam e que as companhias religiosas aqui na América Portuguesa administravam e o que vai ser posteriormente a catequização passada para os particulares, ok? Porque uma coisa que a gente está vendo aqui bem claramente é que é uma catequização desempenhada pelas companhias religiosas. No caso específico, a gente está falando dos jesuítas, que são a companhia religiosa que vai atuar com mais força aqui dentro da América Portuguesa. Não eram apenas os jesuítas que estavam atuando aqui na América Portuguesa durante todo o período colonial. A gente tem exemplo de outras companhias religiosas como os carmelitas, como os franciscanos, mas que elas não eram, vamos dizer, companhias religiosas que eram tão ricas quanto os jesuítas, tão organizadas e tão influentes, uma vez que a companhia dos jesuítas, fundada pelo Inácio de Loyola ali no século XVI, ela já se inicia como uma companhia religiosa com, vamos dizer, um poder econômico muito forte, mas mais do que um poder econômico, um poder temporal, porque eles já eram uma ordem influente desde sua criação. A maior parte dos recursos provenientes dos jesuítas vinham de doações, muitas vezes doações de propriedade, ok? Davam, por exemplo, legados em testamento para os jesuítas, davam quantias em dinheiro, propriedades de terra. Então, eles recebem doações dos mais diferentes formatos.
eles também, durante o regime das capitanias hereditárias na América Portuguesa, vão receber uma série de sesmarias. Para quem não lembra direito o que é uma sesmaria, é uma grande porção de terra que o donatário tinha a prerrogativa de dar para os colonos, de modo que eles pudessem colonizar efetivamente o território, passando o ônus da colonização para os particulares. No caso, os jesuítas também receberam uma série de sesmarias. Aliás, gente, precisamos ter bem claro que a sesmaria vai ser a gênese, a origem do que a gente conhece como latifúndio no Brasil, porque foram as primeiras grandes porções de terra concedidas aqui no território do Brasil aos proprietários. Uma outra coisa que eles vão gozar também é a isenção de impostos, como até hoje a gente vê no Brasil, as companhias religiosas, como as igrejas hoje em dia, não pagam impostos relativos às suas propriedades. Além disso, eles também eram grandes proprietários de escravizados. Uma coisa que a gente precisa ter bastante em mente é que, apesar dos jesuítas eles se oporem à escravização, um movimento que vai ser iniciado mais assim no final do século XVI, começa essa retórica, ao longo do século XVII e XVIII eles vão desenvolver mais isso, mas apesar da oposição teórica dos jesuítas, num segundo momento à escravização, eles continuavam sendo um dos maiores proprietários de escravizados dentro da América Portuguesa, porque a maioria desses escravizados eles recebiam no formato de doações, ok? Então, colonos legavam um testamento para os jesuítas, deixando todas as posses de cativos que eles tinham, e assim eles vão formar um largo contingente de mão de obra em suas propriedades de escravizados negros, essencialmente, uma vez que eles condenam a escravização indígena, mas submetem os indígenas aldeados a um regime de trabalho forçado que tem similaridades com o trabalho desempenhado pelos negros escravizados no Brasil, ok? Mas são regimes diferentes e a gente precisa saber distingui-los. Mais do que isso, eles também eram detentores de escolas. É importante entender que um dos ônus dos jesuítas para virem para a América Portuguesa é educar os colonos, portanto eles detêm uma série de escolas. A erudição era uma coisa muito marcante dentro do clero dos jesuítas, uma vez que eles eram pessoas muito estudadas, ok? Tanto que eles vão ser os primeiros, vamos dizer, historiadores do Brasil. O primeiro livro, História do Brasil, é escrito pelos jesuítas. Eles escrevem um dicionário de Tupi-Guarani logo que eles chegam. Então eles têm um conhecimento teórico gigantesco. E boa parte dos registros que a gente tem do período colonial é proveniente de escritos dos jesuítas. Eles também eram detentores de uma série de engenhos, vários hospitais, ok? Pela falta de médicos regulares no Brasil, as companhias religiosas vão desempenhar um papel muito grande nesses cuidados médicos durante o período colonial. Eles vão, todas as epidemias de varíola, sarampo que vão acontecer, os jesuítas vão tentar atuar como médicos, apesar de muitas limitações que eles tinham naquela época, eles vão continuar tentando arduamente, como eu posso dizer, curar as epidemias que vão acontecer na população indígena. E eles também são detentores do que a gente precisa saber e ter clareza, as missões, ok? Gente, as aldeias missionárias, elas têm como principal função catequizar ou doutrinar. Eles vão falar em catequização, mas é importante a gente entender como isso também é uma forma de doutrinação, ok? Porque você está destruindo os valores culturais antigos dessas tribos indígenas para suplantá-los por uma ideologia cristã. E, através dessa catequização, eles vão provocar nos indígenas o que a gente pode chamar de europeização. Então eles estão colocando valores culturais europeus nessas populações indígenas. Naquele grande discurso que a gente ouve até hoje, infelizmente, de trazer a civilização para essas pessoas.
Mais do que isso, eles vão destruir as culturas tribais dessas populações indígenas, o que a gente conhece como etnocídio. A gente tem o genocídio, que seria o caráter do massacre violento, dessas mortes, desses assassinatos das populações indígenas, e a gente também tem o que a gente chama de etnocídio, que é o massacre cultural. Eles estão destruindo os valores das culturas tribais, dessas culturas indígenas, que habitam aqui a região das Américas há milênios, para suplantá-los por valores europeus, muito sentido dessa europeização, mas mais do que valores europeus de civilização. Eles também estão colocando os dogmas da Igreja Católica, até porque essa catequização é a grande prerrogativa que a Igreja teve quando fez um acordo com a coroa portuguesa de que eles iam ter novos súditos no mundo novo. Eles teriam novos povos para catequizar, para trazer a fé cristã, a fé católica. É importante a gente definir isso como fé católica, porque no contexto que estava acontecendo na Europa com as reformas protestantes e a Igreja Católica fazendo a contra-reforma, essa difusão do catolicismo é um ponto muito importante para a Igreja e vai ser a grande barganha que vai ocorrer, envolvendo Igreja Católica e a coroa portuguesa. Dentro das missões, uma coisa muito frequente eram os castigos físicos para punir os desvios da fé. O que seriam os desvios da fé? O indígena ele não respeitou a Sexta-feira Santa, ele comeu carne. Ele vai ser punido fisicamente. Eles são açoitados, ok? Eles são espancados pelos outros indígenas. Os pajés, muito frequentemente dentro das missões, eram levados para serem linchados pelos indígenas aldeados, ok? Que estão nesse processo de destruição das culturas tribais, e os linchamentos dos pajés vão ter um papel central nessa destruição dos valores das culturas antigas que eles traziam de quando estavam ainda vivendo nas suas tribos. O que acontece muito forte nesses castigos físicos? É importantíssimo a gente diferenciar isso como tortura, gente, tá? Eles vão ser torturados nesses momentos. Eles são açoitados até a morte, às vezes. Eles são espancados, muitas vezes, até vir a óbito. Isso a gente precisa tecer muito claramente, porque a gente precisa dar as palavras do que acontece, tá? Castigos físicos contra a vontade tem um nome, é tortura, ok? E uma coisa que vai marcar muito forte essas torturas é que também povos indígenas que tinham uma cultura guerreira, que tinha uma cultura de quê? Tortura ritual, como a gente vê diversas populações indígenas que se marcam até hoje, pegam dentes de peixes afiados e vão rasgando o corpo como se fosse uma tatuagem, mas num sentido de marcar o corpo dos guerreiros. Eles vão ver essa tortura infligida dentro das missões e eles vão olhar com o nome das torturas, com a visão das torturas ritualísticas que eles antigamente se utilizavam também dentro das tribos. Tem relatos de diversos caciques que vão tomar esses castigos físicos como uma prova de bravura, uma prova de coragem. Caciques que vão se açoitar até abrir as costas inteiras, até desmaiarem de tanto sangue que perderam, valorizando a bravura que eles tiveram por aguentar os castigos físicos. Então, é muito complicado quando a gente vê sobre essa lógica, porque ao mesmo tempo que a gente consegue avaliar isso como uma tortura física infligida pelos missionários aos indígenas aldeados, alguns indígenas também veem isso como uma demonstração de bravura deles, uma demonstração de coragem perante os outros indígenas, mostrando que ele aguenta a dor, que ele aguenta esses castigos como ele aguentava antes, durante os rituais culturais das tribos. Mais do que isso, eles são submetidos a um regime de trabalho forçado. Gente, todos os indígenas aldeados são obrigados a trabalhar. É importante a gente entender isso. Por quê? É diferente o trabalho forçado da aldeia, da missão, do trabalho
dos negros escravizados, dos indígenas escravizados que são vendidos pelos colonos, ok? Apesar de ser um regime de trabalho análogo à escravidão, que vai ser empreendido por eles, a gente não pode falar que eles estão sendo escravizados, porque existe um abismo entre a escravização vendida em mercado que está acontecendo em meio à colônia e o regime de trabalho forçado que os indígenas aldeados são submetidos dentro das missões, tá? Apesar de similaridades gigantescas, é importante a gente conseguir diferenciar, até porque os indígenas aldeados eles não estão sendo vendidos no mercado. As companhias religiosas não vão ali no mercado de escravos comprar uma série de indígenas para levar para as missões. Não, eles estão trazendo tribos do interior para as regiões litorâneas no geral, apesar de terem uma série de missões dentro do interior do Brasil, principalmente na região norte e na região sul, perto da Bacia do Paraguai, onde tem largos contingentes de população indígena, ok? Mas eles vão, em geral, trazer os indígenas do interior para as regiões litorâneas e estabelecer eles nessas aldeias missionárias sob o pretexto de catequização desses povos, tá? Nesse meio tempo eles também vão ser submetidos a um regime de trabalho. Também tem a sobrevivência ali das aldeias missionárias, que eles estão plantando uma série de gêneros alimentícios, mas eles também realizam comércio, até porque algumas aldeias missionárias possuem engenhos, tá? Eles operam as moendas, eles plantam cana-de-açúcar, fazem e consomem esse açúcar, mas mais do que isso, eles estão desempenhando um comércio para obter ferramentas, para obter munição e armas que, a partir da metade do século XVII, mais ou menos, os indígenas em aldeias missionárias são autorizados a portarem armas de fogo, até porque a boa parte desses indígenas está se defendendo muitas vezes contra as expedições dos bandeirantes para escravizar indígenas, tá? E eles vão desempenhar esse comércio, então, para conseguir gêneros que eles precisam e não conseguem produzir dentro das aldeias missionárias. Eles produzem também algodão, muitas vezes, para fazer os tecidos de roupas, mas algumas missões que não têm esse cultivo de algodão vão realizar o comércio para obter peças de tecido, uma vez que os indígenas aldeados não são permitidos de andar nus como eles andam normalmente dentro das tribos, ok? Dentro de todo esse caráter cultural que os indígenas tinham de andar sem roupas, tá? Gente, as missões elas vão trazer uma mortandade gigantesca para as populações indígenas, uma vez que nelas eles vão ter contato com colonos, contatos com missionários e vão ser principalmente contaminados por uma série de epidemias de doenças, tá? São nas missões que boa parte dos indígenas vão morrer doentes. E é importante a gente entender que os missionários eles vão tentar trazer um tratamento médico para esses indígenas, vão tentar cuidar deles, mas de qualquer forma os indígenas, os jesuítas principalmente, vão ignorar o fato de que eles poderiam estar trazendo essas epidemias para as populações indígenas. É muito confortável para o jesuíta ver toda essa mortandade e mesmo depois de morrer dezenas de milhares, como acontece, por exemplo, nas aldeias missionárias em volta de Belém do Pará, em que em espaço de 1 ano e meio vão morrer 20 mil indígenas aldeados e as missões vão se encontrar esvaziadas, e logo em seguida eles vão descer a foz do rio Amazonas para trazer novamente populações indígenas e povoar as aldeias missionárias. Eles vão ignorar o fato de que eles poderiam estar trazendo essas epidemias para as populações indígenas. Assim, boa parte da morte que vai acontecer no período colonial é dentro das missões, que congrega dezenas de milhares de indígenas e, ao mesmo tempo, vai ser um dos principais difusores de epidemias trazidas da Europa nessas populações. Gente, o tema das missões é uma coisa que a gente vai trazer ainda muitas vezes aqui no nosso curso. É uma temática muito importante, principalmente quando a gente estuda indígena no período colonial da América Portuguesa. E, posteriormente, a gente vai ver essas encomendas, que são similares às missões, só que, ao invés de serem controladas por
companhias religiosas são controladas por particulares. Apesar das similaridades, elas são bem diferentes, tá? Uma coisa que a gente tem que pegar muito forte aqui dessas missões, ok? É que elas vão ter um papel muito grande aqui dentro do período colonial, principalmente na catequização das populações aqui que estavam vindo colonizar a América Portuguesa, ok? Eles têm um poder temporal gigantesco. Os jesuítas vão ser a ordem mais rica, influente e organizada dentro da América Portuguesa. E eles vão exercer um papel muito forte, ok? A gente já viu que na abolição gradativa da escravização indígena, eles vão fazer pressões até com o Papa para publicar documentos que proibissem a escravização indígena. Então, apesar deles submeterem os indígenas a um regime de trabalho forçado, ao mesmo tempo, eles também têm um protagonismo depois na fim da escravização indígena, na abolição definitiva, ok? Que teria ocorrido em 1748. Mas é importante a gente conseguir entender que, apesar deles condenarem o trabalho escravo, eles vão submeter os indígenas aldeados a um regime de trabalho análogo à escravidão, ok? Espero que vocês consigam diferenciar isso e tenha ficado claro para vocês. Qualquer coisa vocês podem trazer de dúvidas nas próximas aulas ou mesmo nos comentários desse vídeo e eu vou responder com todo o favor, toda a felicidade as dúvidas de vocês, porque eu tô com muita saudade de falar com vocês, de poder tirar dúvidas. Tem pessoas que estão me chamando por celular, mas eu quero que vocês se sintam confortáveis para falar comigo sempre, tá? Sei que tem muitos alunos, imagino que todo mundo deve estar encontrando uma dificuldade gigantesca aqui nesse momento de quarentena, para estudar e para conseguir assimilar um conteúdo por videoaulas, ok? Mas eu espero que vocês consigam. Por favor, deixa o feedback também da aula, eu estou gravando outras, às vezes vocês vão ver todo o material que eu estou fazendo nesse meio tempo, mas eu gostaria que vocês trouxessem feedbacks até para a gente conseguir em aulas posteriores melhorar, vocês assimilarem mais legal o conteúdo. Eu sou uma pessoa que quando eu estudei no cursinho não estava muito acostumada a ver videoaulas, nunca foi muito a minha praia, então é meio estranho assim avaliar e ver o meu próprio vídeo, falar, nossa, será que as pessoas estão aprendendo de uma maneira legal? Será que está valendo a pena isso para elas? Será que está sendo positivo? Então, espero que vocês deixem também comentários e sugestões aqui para eu poder melhorar para vocês essas aulas e trazer aí cada vez mais conteúdo de uma maneira mais acessível para todos, tá? Gente, boa semana para todo mundo, espero que vocês consigam fazer a lição que está aqui embaixo, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do meu Drive, que vai ter a lousa. Então, todas as lousas que eu coloquei nessa aula vão estar ali. Vai ter também o meu resumo que eu fiz sobre o conteúdo, tá? E as lições referentes à escravização indígena, tá bom? Até mais, gente. Beijos.